Chegando do cinema, fui assistir a um filme chamado Ainda Estou Aqui. Um filme que, quiçá, vai trazer um Oscar pra gente. Tem uma cena que vocês provavelmente vão assistir ao trailer, se não forem assistir ao filme, que é curiosa. É uma senhora que é a protagonista do filme, chamada Eunice Paiva, que é viúva de um deputado, um ex-deputado, chamado Rubens Paiva. Ela recebe a certidão de óbito do marido e diz assim: é curioso, né, a gente ficar feliz por receber uma certidão de óbito. O filme, a história, se você conhece a história, se você for assistir ao filme, se você não conhecer a história, ele explica essa felicidade dela ao receber uma certidão de óbito. Mas eu quero enfatizar minha tese fundamental. Minha tese fundamental é: o livro, ele é muito melhor do que o filme, sempre, sempre, sempre. O filme é lindo, 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 maravilhoso. Você vai se emocionar. Espero que sim. Mas o livro, ele é interessantíssimo, muito mais interessante. E aí, já que as pessoas que estão aqui, elas estudam, né, para concurso, estudam para juiz, uma curiosidade legislativa, para que vocês não digam que eu estou transformando meu perfil em dicas culturais. Várias cenas do livro não aparecem no filme, porque não cabe, ok, tudo bem. Mas tem uma cena aqui que eu acho que é interessante mencionar para você saber a fonte material de uma lei. Um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil a partir de 1994, ele era, vou ler aqui, amigo íntimo do meu pai. Amigo íntimo de Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva. Muito bem. O Fernando Henrique Cardoso, segundo o livro, diz assim: ele sempre desconversava, ele fazia pouco caso quando a Anistia Internacional exigia do Fernando Henrique Cardoso uma posição do Brasil, do país, sobre os desaparecidos políticos. O Fernando Henrique Cardoso sempre desconversava. Aí, uma senhora chamada Eunice Paiva, que é a protagonista do filme, encontrou um artigo do próprio Fernando Henrique Cardoso, dos anos 80, ele não era presidente ainda, mas ele exigia, nos anos 80, citando o amigo Rubens Paiva e cobrando do governo Sarney uma posição sobre os desaparecidos políticos. Eu não sei, ele falou assim: como assim? O cara é presidente hoje e cobrou e hoje não pode fazer nada? Vai fazer. Aí mandou esse artigo para um sujeito chamado Marcelo Rubens Paiva. Esse sujeito escreveu um artigo numa revista semanal, porque, jovens, houve um tempo em que para a gente se informar, a gente tinha que ler. E a informação não chegava pelo telefone celular. E às vezes a gente tinha que esperar uma semana ou o dia seguinte para poder se informar. Então, o Marcelo Rubens Paiva escreveu um artigo na Veja e isso causou um furdunço. E esse furdunço foi tão grande que um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso, então presidente, publicou uma lei. Lei número 9.140. E eu vou ler aqui o artigo 1º dessa lei, que diz: são reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 1961 a 1988, e que, por esse motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícia. É uma das cenas interessantes, muito mais centrais do filme. Ela aparece no trailer, assista ao trailer. Mas saiba, então, de onde vem isso. Existe uma história por trás disso. E no filme não cabe, mas no livro cabe. Portanto, assistam ao filme, é lindo, lindo, lindo. Mas, sobretudo, arranje um tempo nas suas férias, entre a primeira fase e a segunda fase, em algum lugar, depois que você for aprovado, para ler o livro. O livro, ele trata de memória. Ele começa falando de memória, mas essa memória é travestida de história. E é bom que a gente saiba essa história para a gente não cometer os mesmos erros que nós já cometemos anteriormente. Boa diversão!